Mais, muito obrigado pelo teu tempo. A nossa ideia do podcast é falarmos um bocado da ciência que se faz em Angola, nos vários campos científicos, e dar voz e dar espaço às pessoas que fazem essa ciência, e essa ciência é divulgada e depois é utilizada por outras pessoas. Como é que estás? Eu estou bem, Teixeira. Muitíssimo obrigado pelo convite e oportunidade de colaborar convosco nesta matéria. Tu és um especialista da educação. Tens feito muitos trabalhos nisso e até começaste bastante cedo. Eu acho que se calhar para começar, falava-nos um bocado deste teu início, o que é que te atraiu, como é que foi o princípio dos teus estudos e depois vamos explorando outros temas da tua vasta experiência. Ok, eu tive contato com a ciência e conhecimento científico desde muito cedo. Apesar de ter nascido numa família sem diplomados, porque eu sou, curiosamente, sou o primeiro mestre e o primeiro doutor na minha família, de toda a base genealógica, mas tive sempre um pai e uma mãe que me incentivaram a buscar pela educação. Eu lembro-me de várias vezes meu pai me ter dito que eu devia ir à escola não porque eu precisava de ir à escola, mas eu devia ir à escola porque a nossa família via na escola a única esperança para sair da situação socioeconômica débil que tínhamos, que continuamos a ter de uma forma ou de outra no seio da família. Então, para mim, a escola sempre foi um espaço de transformação social, mas, sobretudo, de afirmação para a busca de uma sustentabilidade socioeconômica. Foi assim que eu aprendi com os meus pais e desde muito cedo busquei sempre com rigor, com paciência e também com perseverança seguir este pensamento da minha família. Então eu comecei, eu sou natural da província de Cabinda, numa região denominada de Nhungu Novo, que é uma aldeia muito próxima da fronteira com a República Democrática do Congo, a fronteira do Iema, e é uma zona marcada por uma grande debilidade socioeconômica. As famílias dependem fundamentalmente da agricultura primária e da pesca para a sua subsistência. E a minha família não fugiu à regra. Então, eu comecei os meus estudos primários naquela localidade. Depois fomos viver a cidade de Cabinda, no centro da cidade, porque o meu pai filiou-se para as forças armadas de libertação de Angola, na altura as FAPLAs. Meu pai é militar das Forças Armadas desde 1988, um ano antes do meu nascimento, porque eu nasci em 17 de maio de 1989. Ok. Então, a escola foi sempre vista como a fuga à pobreza, no nosso caso, e foi vista também como uma forma de afirmação de uma identidade cultural própria. Então, eu fiz meus estudos primários quase semanuais. Era muito difícil na altura, pela condição socioeconômica da minha família, conseguir manuais escolares. Eu tinha que seguir a minha avó e meu tio na lavra depois das aulas. Então, ao contrário de muitas crianças que saem da escola para casa, eu não. Eu saía da escola e tinha de ir à lavra, porque é lá onde estava a minha alimentação, é lá onde estava a esperança da nossa família. Esse percurso de casa, lavra, quando digo lavra, estou me referindo ao campo, à agricultura, vai durar até quando eu termine o primeiro ciclo de ensino secundário. Estou me referindo à nona classe. Ok. Quando eu vou frequentar a décima, já no Centro Pré-Universitário de Cabinda, vulgo PUNI, deixo de sair de escola para o campo e passo a sair da escola para a pedreira. Um Ok. dos meus tios era mestre pedreiro e entendeu ensinar-me alguma profissão, porque ele desconfiava que a escola e o diploma não fossem suficientes para eu conseguir a subsistência e a afirmação social. Está Então, bem. convenceu o meu pai que eu devia também fazer a aprendizagem à pedreira. Então, eu deixei de sair da escola para o campo e passei a sair da escola para as obras. E participei de várias obras com o meu tio, enquanto ajudante, até ao fim do meu ensino médio. Então, eu fiquei
sensivelmente 3 anos acompanhando o meu tio nas diferentes obras, mas quando terminei o ensino médio, no ano 2009, eu decidi, junto do meu pai, que eu já não podia continuar a frequentar as obras e eu precisava fazer um ensino superior. É assim que no ano de 2010 eu começo a frequentar o curso de Direito na Universidade de Luzia de Angola. Portanto, eu teria sido um Chocolate, jurista. só Sim, aqui uma pausa, só pode fazer também algumas perguntas e estou a gostar bastante, é um percurso bastante interessante, mas relativamente àquele primeiro estágio em que tu trabalhavas na Lavra e eras bastante jovem, eras uma criança, como é que tu vias, como é que tu interpretavas e se para além de ti tinhas outros familiares mais ou menos da tua idade ou amigos que também ajudavam? Eu sei que é comum, sim. e que havia mais pessoas na tua situação de certeza absoluta, mas é se estava alguém contigo no mesmo espaço ou muito próximo de ti, da tua idade, com quem tu também pudesses falar e brincar, se é que tinhas tempo para brincar enquanto estavas na Lavra. Sim, olha, é interessante essa questão. Eu, ao contrário de muitas outras crianças, eu não tive muito tempo de brincar, não tive muito tempo e não tive muitas oportunidades. Por ser filho primeiro dos meus pais, eu sempre fui visto como a esperança da família, Uhum. aquele que assumiria várias responsabilidades. Então, desde muito cedo, eu estava muito junto aos adultos, ao contrário de crianças. Eu digo sempre, nos meus alunos na universidade, que eu tive uma parte da minha infância amputada, justamente porque eu me tornei adulto ou realizei atividades de adultos muito cedo. De facto, ao campo, a lava ia eu, a minha avó, o meu tio e as minhas tias. Entre os mais pequenos, era principalmente eu. Mas depois, eu me lembro quando eu tinha precisamente 9, 10 anos, a minha irmã menor, com 7 anos, também já ia conosco à lavra. E a lavra não era para brincar, era de facto para realizar tarefas eh, distribuídas pela minha avó, em função da nossa idade e da nossa capacidade física para fazer. Então, nós Exato, tínhamos nossos canteiros na lavra. Tanto é que a minha avó dividia, ela tinha um campo de muitos hectares e dividia parte da lavra. Dizia que essa lavra é de chocolate, essa lavra é da guida, estou me referindo à minha irmã menor, essa lavra é do tio Dani, estou me referindo ao meu tio, irmão menor do meu pai. Então, tinha toda essa envoltura, tinha toda essa organização. Eu costumo dizer que a primeira disciplina de organização social do trabalho que eu tive foi com minha avó. exato. Já preveste a minha pergunta a seguir, ou seja, que tipo de lições é que isso te deu para o resto da vida e o que é que tu utilizas ainda hoje? Estava a dizer há pouco que na lavra com a minha avó, eu tinha responsabilidades. E ao contrário de muitas outras crianças do bairro e meus colegas de escola, eu não tive uma infância, digamos que normal. Eu costumo dizer aos meus alunos na universidade, eu tive uma parte da minha infância amputada, porque sendo filho primeiro dos meus pais, eu sempre fui visto como a esperança da própria família e o exemplo que os irmãos menores deviam seguir, mesmo eu sendo menor. Por isso é que eu tinha responsabilidades no campo. E eu frequentava o campo com a minha avó, com o meu tio, irmão menor do meu pai, e mais tarde com a minha irmã, Guida Braz, Adelaide Braz. Na altura eu tinha sensivelmente 9, 10 anos e ela com 7, 8 anos. Então, frequentávamos a Lavra e ao contrário do que se podia pensar, que, por exemplo, a Lavra e o campo fossem espaços em que nós só acompanhávamos os adultos e pudéssemos brincar à vontade, nós tínhamos responsabilidades partilhadas com os adultos. Tanto é assim que a minha avó, na altura, dividia os diversos hectares que nós tínhamos de terra, ela dividia espaços por pessoa. Então, tinha a lavra do chocolate, tinha a lavra da guida, tinha a lavra do tio Dani, me refiro ao irmão menor do meu pai, e tinha a grande lavra em que todos nós participávamos. Então, tinha cultivos meus, tinha cultivos da minha irmã. É claro que nós estávamos a aprender a cultivar, mas nós devíamos cuidar desse espaço
Tanto é que na época da colheita nós escolhíamos, olha, hoje vamos tirar os produtos da lavra do chocolate, vamos tirar os produtos da lavra da guilha e assim por diante. Então, a primeira lição de organização social do trabalho eu tive com a minha avó. Eu não aprendi na escola. Eu aprendi com a minha avó a divisão do tempo e de responsabilidade. E eu aprendi, sobretudo, o cuidado que eu tenho com as pessoas, com o trabalho e com a minha vida é muito desse aprendizado que eu tive com a minha avó. Infelizmente, a minha avó perdeu a vida há uns anos atrás, mas continua para nós essa grande lição de como nos organizarmos e como assumirmos as responsabilidades. Então, quando eu vou fazer outras disciplinas na escola sobre sociologia das organizações, sobre psicologia do trabalho, eu me revejo muito naquilo que eu aprendi nos primeiros anos, eu diria na minha segunda infância, com a minha avó. Muito bem. Pois, sabes, eu tenho uma experiência parecida, também. Eu cresci com a minha avó e com a minha tia, e eu acho que as mulheres africanas têm muito isso, não é? Esse sentido de disciplina, esse sentido de organização. E ainda hoje, na altura não gostava muito, era criança, queria brincar, queria estar na rua, mas ainda hoje, quando olho para trás, vejo que só me fez bem eu ter esta disciplina, ter toda esta organização. Ahm, de seguida, se calhar, agora a tua experiência na obra, não é? Sim, também para falares um bocado sobre isso e depois passamos para a tua parte mais académica novamente. Vou. Então, quando eu, a partir do nono ano de escolaridade, como eu disse anteriormente, o meu tio decide que eu devesse deixar de ir à lavra e que devesse aprender uma profissão, porque ele desconfiava de que a escola não fosse suficiente para mim e que eu devesse aprender uma profissão paralela à formação acadêmica. Então, eu devesse ter uma formação profissional com ele. Então, eu começo a ir às obras com ele, às obras de pedreira. Eu aprendi a pedreira com Chocolate, meu tio. Sim, desculpa te interromper, mas só para ficar claro também para quem nos ouve. Ou seja, a minha interpretação é que isto via de um sítio de amor do teu tio. Ou seja, ele se calhar não conhecia tanto a via académica, não via muitas sim, pessoas à volta que tivessem sucesso e conseguissem, aliás, ter um bom nível de vida. E ele, preocupado contigo, diz: Olha, vem também aprender isto. Que se para o caso dos estudos não resultar, não for suficiente, tens aqui algo para te sustentares a ti e a tua família. certo. E isso também é uma espécie de crítica social à própria escola, né? Uhum. O meu tio era muito crítico em relação às funções da escola e ao potencial transformador que a escola tinha. Ao contrário do meu pai e da minha mãe, que acreditavam plenamente na escola como a via de transformação e de afirmação social da nossa família, o meu tio, pelo seu próprio percurso escolar, e porque ele era um mestre pedreiro profissional, ele entendia que a profissão era a chave, não tanto a formação acadêmica. Então, eu bebi um pouco desses antagonismos, né? Eu bebi um pouco dessas diferenças e divergências do pensamento na própria família. Isso me tornou um ser um pouco mais experimentado do ponto de vista da diferenciação das ideias, das personalidades também. Então, eu começo, quando vou fazer o ensino médio, eu já deixo de ir à lavra e passo a ir às obras com meu tio, mas quando eu concluo o ensino médio, eu tomo uma decisão, junto do meu pai, de que eu devesse fazer mesmo formação acadêmica. E na altura, estamos a referir do ano 2009, 2010, os pais, pelo menos na realidade de Cabinda, tinham muito peso sobre a tomada de decisão da escolha e da orientação vocacional. Então, eu não vou frequentar o curso de Direito porque eu queria ser jurista, mas porque o meu pai entendia que a sociedade angolana valorizava muito os juristas, os magistrados, os juízes, os advogados. Então, ele disse: Olha, Chocolate, a melhor profissão para ti é ser jurista, fazer um curso de Direito. Então, ele me inscreve na Universidade de Luzia de Angola, no Polo de Cabinda. Eu frequento o primeiro e o segundo ano, com muitas dificuldades, porque era muito difícil pagar a propina e eu não tinha bolsa de estudos na altura. Eu contava muito com a ajuda dos meus pais e de algumas pessoas próximas para garantir o pagamento de propinas e outras necessidades. Mas no segundo ano do curso de Direito, eu vou ficar cerca de 6 meses sem pagar a propina.
Então, não havia condição para continuar no curso e acabei por decidir abandonar o curso de Direito, porque a propina já em 2010 era a volta de 36 mil kwanzas. Então, era um custo muito alto. Estamos a falar na altura em cerca de 350, 360 dólares. Por Era mês. um desembolso muito alto por mês. Então, eu decidi abandonar a universidade e, por ironia do destino, eu tenho um tio na minha família que vai ser nomeado vice-decano do ICE de Cabinda, Instituto Superior de Ciência e Educação de Cabinda, e ele precisava montar uma equipa jovem para trabalhar junto do seu gabinete, que era Gabinete de Assuntos Acadêmicos. Então ele aborda, né, aborda a minha mãe sobre essa possibilidade. Epá, tu tens um filho que já fez ensino médio, já frequentou 2 anos na universidade, não obstante ter interrompido, eu gostaria de ajudá-lo. Ele vem trabalhar para mim e o que ele ganha pode voltar a estudar. Bem, meu pai não concordou com essa ideia. Ele entendia que era muito cedo para eu começar a trabalhar e ganhar dinheiro e que ele desconfiava que isso pudesse me desviar da vida acadêmica. Mas era a única condição que eu tinha para continuar a estudar. Então, eu vou trabalhar a partir de 2010, sim, para o chefe de cabinda com meu tio, que na altura era vice-decano do ICEB, para assuntos acadêmicos. E vou logo trabalhar na área acadêmica, assumindo responsabilidade. Na altura eu tinha 21 anos. Eu lembro-me que em 2010, em todo o país, eu era o funcionário do Ministério do Ensino Superior mais jovem. Tinha, inclusive, saído numa matéria do Jornal da Angola, naquela altura, e as pessoas questionavam como é que uma pessoa tão jovem pudesse assumir tamanha responsabilidade, né, da área acadêmica. E assim foi. Então, o meu tio disse-me, olha, vai trabalhar mesmo no ICEB, agora precisas voltar a estudar. Ao invés de ir fazer o curso de Direito, que tal, como estamos no Instituto de Educação, fazeres educação? Uhum. Então, eu vou fazer o ensino de psicologia. Eu tenho a formação inicial em psicologia. É claro que hoje eu trabalho com política educacional, mas a minha formação inicial é da área de psicologia. Então, fiz a licenciatura, sendo trabalhador estudante. Além do salário que tinha, consegui uma bolsa de estudo do INAB, porque eu tinha sido o melhor aluno do PUNIP no meu ensino médio. Então, tinha condições, digamos que essenciais para continuar a estudar. Certo. E, e aí, pô, aí a minha vida começou a mudar no sentido de que a educação, de fato, tornou-se o centro da minha vida. Consegui extraordinariamente uma bolsa de estudo para o Brasil, quando estava a concluir o quarto ano da universidade, e fui em 2014 pela primeira vez ao Brasil participar de um intercâmbio universitário em que eu estive durante 7 meses no laboratório de psicologia, psicanálise e educação. Ok. Então, parte da minha experiência de pesquisa começa nesse laboratório em 2014. É claro, 2014. Já começaste a fazer 2014 investigação. já comecei a fazer investigação, estava a trabalhar num centro de investigação de forma permanente, num laboratório na Uhum. Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, na cidade de Belo Horizonte. E era um projeto muito ambicioso, estudávamos questões de subjetividade, de relações humanas e seu impacto na educação. E aí, pronto, quando não sei se posso avançar mais um pouquinho, eu depois regresso a Angola, porque em 2014, o presidente da República, na altura, Gilberto Santos, vai anunciar a crise econômica e deixamos de receber o valor da bolsa. Isto Então, ao era uma contrário bolsa do de nosso, quê? Desculpa, chocolate. Era uma bolsa de era uma, mestrado? era uma bolsa de intercâmbio Ok. para a realização de uma pós-graduação. Ok. Percebi. Então, deixamos de receber a bolsa e, ao contrário de outros estudantes moçambicanos, guineenses de outros países da África lusófona, nós, angolanos, nos vimos obrigados a regressar, porque não havia condição para continuarmos no Brasil. Então, eu regresso em finais, não, eu regresso em 2015 e, em 2015, eu vou trabalhar para a reitoria da Universidade 11 de Novembro, já assumindo a responsabilidade no gabinete de extensão universitária, por conta do intercâmbio que eu tive. Então, é aí onde a minha experiência de pesquisa se solidifica. Neste ano também defendi a minha licenciatura, em 2015,
E pronto, comecei a minha carreira como investigador. Eu diria, o meu desejo e paixão pela ciência e investigação começa, de fato, em 2014, nesse laboratório de Psicologia, Psicanálise e Educação, da UFMG, mas, em termos efetivos, a minha produção intelectual começa em 2015 com o meu trabalho de fim do curso. Por quê? Porque, ao contrário de cumprir apenas um ritual acadêmico, eu fiz uma pesquisa profunda com o objetivo de publicar em livro, o que veio de facto a ocorrer. Então, ao contrário de outros estudantes que só faziam um trabalho de fim de curso para defender, ou não. Eu fiz um trabalho de fim de curso bem orientado para que fosse resultado de publicações. E aquele trabalho rendeu-me 3 artigos científicos. Certo. Então, foi aí que, de facto, Isto, isto em que ano, o chocolate? isto em 2000, a pesquisa foi realizada em 2015, defendida em dezembro, e a partir de 2016 eu começo a publicar os primeiros trabalhos. É claro que 2016 e 2017 os meus trabalhos foram publicados apenas em eventos científicos. Eu não tinha publicações em revistas. Uhum. As minhas publicações em revistas começam em 2018. Por quê? Porque em 2018 eu já estava a frequentar um mestrado em educação no ICHED de Luanda. Então, os meus trabalhos de disciplina foram muito bem avaliados e os professores recomendaram que fossem publicados em forma de artigos. Então, eu vou publicar um primeiro artigo na Universidade Pedagógica de Moçambique. E aí comecei. Portanto, em 2018 foi a minha primeira publicação e hoje, em termos de artigos, estamos a falar em 19 artigos científicos, em 11 capítulos de livro e 5 livros. Né? Portanto, tem aí Sim. uma produção Já já um pouco. é considerável. Mas tu ainda te lembras do teu primeiro artigo, do processo, e fala-nos também um bocado do conteúdo desse primeiro artigo, que é para termos noção de como é que se publica em ciência, e depois como é que ele foi recebido pelos revisores e como é que pode ter sido recebido mesmo pela própria comunidade em que tu te inseres. Olha, o meu primeiro artigo foi publicado em 2018, conforme eu disse. E na altura foi um processo com alguma estranheza. Eu já tinha 2 textos ou 3 publicados em anais de eventos científicos, porque eu participei em 2017, por exemplo, da primeira conferência internacional de extensão universitária em Angola, que Uhum. foi realizada na cidade de Caxito, no Bengo. E eu Eu, saí de Cabinda, ah, apresentei uma comunicação pela primeira vez diante de uma plateia internacional, com fala-nos pesquisadores sobre de isso. Fala-nos, dá-nos mais detalhes sobre isso, por favor, Chocolate. então, pesquisadores de Portugal, de Brasil e de outros países. E o meu orientador na altura disse-me, Chocolate, esta é a tua oportunidade de avançares como pesquisador e tens que te afirmar aqui. Então, assim foi. Eu, de fato, apresentei a comunicação, foi muito bem acolhida na altura. Era sobre o quê, E, Chocolate? Eu sou curioso. Não tenhas medo de dar detalhes técnicos, porque a ideia do podcast é mesmo falarmos um bocado sobre isto. sim, o texto era sobre as políticas e ações de extensão universitária na Universidade 11 de Novembro. Por que que era sobre isso? Porque como eu lhe disse, quando eu regresso a Angola em 2015, vou trabalhar para a reitoria da universidade como responsável do gabinete de extensão universitária, que é a área que faz o intercâmbio entre o que se aprende na universidade e a sua aplicação na prática e na sociedade. Então, todos os projetos sociais da universidade passavam pelo meu setor. Então, eu desenvolvo uma pesquisa para analisar que políticas e que ações de extensão a Universidade 11 de Novembro desenvolvia em Cabinda e no Zaire, que eram as 2 províncias que abrangiam a universidade. Então, eu apresento essa pesquisa em 2017, foi muito bem avaliada, e parte dessa pesquisa é que vai dar lugar à minha primeira publicação científica. Já como estudante de mestrado, então eu frequentei uma disciplina denominada Teoria e Desenvolvimento Curricular, com uma professora de feliz memória, a professora Stella Mitak, da Universidade Pedagógica de Moçambique,
E entre os trabalhos que nós fizemos de avaliação, ela elegeu o meu trabalho e mais de um colega como os melhores e ela própria conduziu o processo de encaminhamento à revista de educação da Universidade Pedagógica de Moçambique. Eu não acreditava que a minha primeira publicação fosse, de facto, já internacional. A minha expectativa era que fosse numa revista angolana e que assim eu começasse depois a avançar. Então, as minhas primeiras publicações, a de 2018 e a de 2020, vão acontecer na Universidade Pedagógica de Moçambique, muito por influência da nossa professora, e foi aí que eu experimentei a primeira revisão de pares, porque, não obstante a professora ter avaliado o texto como muito bom e ter recomendado para a publicação, quando o texto é entregue à revista, a revista nos faz uma devolutiva indicando aspectos por melhorar. Claro, na altura, como um pesquisador iniciante, eu achei estranho, mas sabe, seria o melhor texto avaliado pela professora, por que que eu tinha que fazer mais revisão? Exato. Eu Ainda abordo a tem que melhorar professora, mais, não é? Sim. eu abordo a professora Stella e ela me diz, não, Chocolate, isso é um processo normal que ocorre em revistas. O facto do teu texto ter sido selecionado não quer dizer que não tem aspectos a melhorar. Então, melhora o texto e vamos publicar. E foi assim. Melhorei o texto e o texto foi publicado. Uhum. Esse texto, Chocolate, só aqui, sim, desculpa te interromper. Podes uhum. dizer, se ainda te lembrares, uma ou duas coisas que o revisor te disse que devia ser melhorado? Eu lembro-me de duas coisas. Uma primeira coisa era que eu devesse justificar por que, sendo funcionário da Universidade 11 de Novembro e responsável do Gabinete de Extensão e Cooperação, eu me posicionava como pesquisador. Ou seja, ele questionava a equidistância que devia haver entre o profissional técnico e o pesquisador, de tal forma que eu não romantizasse muito a abordagem, eu Exato, não puxasse a brasa para o lado do técnico. Então, essa era exatamente, uma das questões. E eu me lembro dele ter me escrito assim, sim, até aqui nós lemos o técnico do departamento. Agora queremos ouvir a análise crítica do investigador. Bom, aí foi um desafio muito grande, porque aí eu tive que tomar uma atitude de autocrítica para colocar a dimensão mais crítica. E, de facto, consegui, com a ajuda do meu orientador da monografia, que era, curiosamente, o vice-reitor para a extensão na Universidade de 11 de Novembro. Outra observação que me tinha sido colocada era uma observação do ponto de vista da metodologia. É que, apesar de eu já ter tido experiência laboratorial, eu estava muito acostumada com a pesquisa quantitativa. E esta minha primeira publicação, ela é uma pesquisa eminentemente qualitativa, porque eu estava a estudar documentos da universidade, políticas da universidade e relatórios das ações que eram desenvolvidas. Na altura, por exemplo, uma das conclusões desse estudo foi que havia, de facto, muito boas políticas de relação com a comunidade. Entretanto, as ações aconteciam com alguma letargia e algumas até nem aconteciam. Então, havia divídio no padrão. De um lado, uma boa planificação, do outro lado, uma péssima ou fraca execução. Então, eles pediram-me que eu justificasse como é que cheguei a essa generalização. Então, foram essas duas observações. E aí, uma coisa que eu aprendi é por mais que escrevamos bem, não é suficiente que esse texto seja publicado. É importante que a validação seja feita pelos pares. Então, eu aprendi que o conhecimento científico ele só é, de fato, científico quando tem validação, quando tem acolhimento dos seus pares, que estudam o mesmo objeto ou que estão próximos ao objeto. Então, isso foi uma experiência muito interessante. Tanto é assim que no artigo que eu vou publicar em 2020, no processo de revisão, já não foi levantada essas duas questões, mas foi levantada uma outra. É que como eu estava muito emergido na questão da extensão universitária e estava tentando articular isso com a formação de professores, o texto estava muito mais inclinado para a extensão do que para a formação de professores.
E aí, mais uma vez, chamaram a atenção. Atenção, você está a analisar duas dimensões e é importante que haja equilíbrio entre elas. Então, foi um processo muito interessante. Eu posso assumir, criticamente, e eu aprendi muito mais com a revisão de pares no meu processo de formação como pesquisador do que, de facto, com a disciplina de metodologia de investigação científica, que nós chamamos de MIC. Ou seja, na prática, a revisão de pares foi sempre questionar, inclusive, visões que eu tinha sobre pesquisa, inclusive a minha forma de escrita. Então, eu aprendi muito mais com a revisão de pares do que, de facto, com disciplina sobre pesquisa. Por isso é que eu acho a revisão de pares a melhor parte da escrita acadêmica, e é ter esse acolhimento, essa visão crítica dos nossos pares. Ok, Chocolate, interessante. E este comentário que tu fizeste de teres aprendido mais com a revisão de pares, eu gostaria de explorar um bocado mais. Tu tentas, agora que és professor, primeiro tudo, se tu preparas os teus alunos para também fazerem investigação, ou se tens uma preparação mais generalista, e se os preparas para fazer a investigação, de que forma é que tu tentas incorporar o que tu ensinas, com o que tu aprendeste com a revisão de pares, já no ensino que tu fazes aos teus alunos? Ótimo. Primeiro é que eu trabalho na universidade com a disciplina de metodologia de investigação científica, MIT, e também ministro cursos de elaboração de projetos de investigação e de escrita acadêmica, nomeadamente de artigos científicos. Então, o meu foco na universidade, fora da questão da discussão da política educacional angolana, que tem que ver com o meu doutoramento em políticas educacionais que eu fiz, mas eu estou muito mais preocupado com a formação de novos pesquisadores. Tanto é assim que eu sempre vou rejeitando disciplinas generalistas e vou me focando mais em disciplinas que me permitam explorar o viés investigativo, né? Então, uma das minhas missões, eu diria assim, na universidade é despertar o olhar científico a problemas cujos olhares têm sido muito simplistas. A abordagem que eu utilizo é sempre de problematização técnica e científica das nossas situações, das nossas ações. Então, eu trabalho numa lógica não só normativista, que é aquela de saber quais são os procedimentos, por exemplo, o que é uma boa hipótese, o que é um bom objetivo, como definir uma estratégia metodológica, como analisar resultados, por exemplo. Eu trabalho um pouco mais a construção do sujeito como investigador e os diferentes posicionamentos que deve ter. Mesmo os meus alunos da pós-graduação em gestão de projetos de investigação apontam muito isto, que comigo eles aprendem uma outra forma de fazer investigação, que não é uma forma muito normativista, muito técnica, mas é sobretudo uma forma epistemológica, axiológica, filosófica, em que eles assumem a construção do conhecimento como um processo natural, mas também crítico, criativo e reflexivo. Então, esta visão que eu tento incorporar junto dos meus alunos. E isso tem muito a ver com essa experiência que eu tive no processo de revisão de pares, porque em momento algum se me pediu que eu elaborasse melhor a hipótese, que eu definisse melhor a metodologia. Não. Sempre me solicitaram que eu explicasse a minha hipótese, que eu fundamentasse a minha hipótese, que eu explicasse por que eu fiz tal opção metodológica e como é que eu a fiz, como é que eu a desenvolvi. Então, eu percebi que as questões da orientação de trabalhos não é apenas na lógica técnica normativa, mas é sobretudo nas razões que fundamentam cada escolha. Então, é isso que eu tento fazer na universidade com os meus alunos, ensinar-lhes que nós não chegamos num problema de pesquisa do dia para a noite, não apenas naquela conjugação da relação entre o tema, o problema e posto objetivo, mas que cada elemento é uma construção social e científica. Para mim, a pesquisa é, antes de tudo, um construto social. Ninguém faz pesquisa, ninguém faz investigação só por fazer. As pessoas fazem investigação, fazem pesquisa porque querem responder, porque querem analisar, porque querem compreender ou porque querem problematizar determinados fenômenos.
Então, essas são as dimensões que eu incorporo no meu trabalho como formador. Eu costumo dizer que eu tenho esse chamado, que é o chamado de construção de uma nova geração de investigadores para Angola, que não se limite à parte técnica e instrumental, mas, sobretudo, que compreenda os desafios do contexto que está e que também seja criativo. Não podemos ensinar as pessoas a fazerem pesquisa numa lógica reprodutivista, em que eles reproduzem técnicas, procedimentos. Nós temos que pensar a pesquisa de diferentes formas, considerando os meios que as pessoas dispõem. Então, este olhar eu só tive graças ao processo de revisão de pares. Outro elemento interessante nessa formação do pesquisador, que eu tenho tentado levantar com os meus alunos, é que a pesquisa não foi pensada para resolver problemas públicos. A resolução de problemas públicos é objeto de políticas públicas. E a política pública é feita por estruturas governamentais, estruturas do Estado. A pesquisa, pelo contrário, ela pode indicar caminhos para uma melhor formulação de políticas, para uma melhor monitoria e avaliação de políticas públicas, mas não deve ser a pesquisa a solução de tudo. Às vezes nós fazemos pesquisa tentando resolver problemas, quando no meu entendimento e fruto da minha experiência, nesse processo de revisão de pares de publicações é que a pesquisa boa é aquela que identifica um bom problema. Se uma pesquisa conseguir identificar o problema, ele já terá chegado ao seu principal resultado. Tudo vai ser complementarização. Mas o que é que nós aprendemos em MIT? Aprendemos um conjunto de procedimentos, de técnicas, de métodos, e às vezes nós temos uma pesquisa muito prescritiva. Você vê, a mesma pesquisa utiliza método indutivo, método dedutivo, método Exato. histórico e lógico. É uma Ou receita, não seja, é? Parece que é uma receita, temos os passos mecânicos, seguimos esses passos e chegamos ao fim, está tudo feito e ainda por cima tudo bem feito, para além de estar feito. e forçamos hipóteses, enviesamos dados para comprovar a nossa ideia, a nossa hipótese, e não assumimos limitações técnicas, teóricas e epistemológicas. Então, é isso que eu estou tentando trabalhar aos meus alunos, que é possível fazer pesquisa sem comprovar hipóteses, é possível fazer pesquisa sem esse dogmatismo metodológico, é possível fazer pesquisa sem buscar soluções, mas construir perspectivas de problematização diferenciada, não é? São esses olhares que eu vou trazer e, sobretudo, a ideia da fundamentação e da argumentação. Eu não consigo aceitar que se faça pesquisa sem que se faça uma competente revisão da literatura. Muitas vezes nós lemos trabalhos que dão a impressão são os primeiros trabalhos sobre aquele objeto, quando já existe uma vasta produção acadêmica sobre eles. Parece que nós queremos inventar a roda todas as vezes. Então, Uhum. eu vou tentando ensinar aos meus alunos como buscar informação, como tratar essa informação, como tirar proveito da informação e dos dados existentes, sem perder de vista o seu próprio olhar sobre os fenômenos, a sua própria visão, a sua própria. Eu costumo dizer, Teixeira, que a opinião é um processo técnico. Exato. A opinião não devia ser para todos. Exato, concordo. Para dizer desta forma, mas nem todos deviam ter opinião. Quando eu digo é minha opinião, estou a Certo. dizer que eu tenho fundamentação, que eu tenho conhecimento que me permite sustentar tal opinião. Portanto, eu não costumo aceitar que meus alunos me digam, por exemplo, no meu fraco entender. Eu sempre digo aos meus alunos, torne primeiro forte o teu entendimento, depois venha discutir. Se você já parte da perspectiva que o entendimento é fraco, ou na minha humilde opinião, quer dizer, você, a ideia da pesquisa, da tese, da fundamentação é a sustentação. Nós temos que ensinar os alunos a sustentarem suas ideias, a ampararem o que pensam na literatura, sem perder de vista a sua própria visão. E Entendi. isto é um processo técnico, é um processo epistemológico, é um processo de racionalização. Então, nós não podemos, e aqui é uma crítica que eu faço ao modelo de universidade, que é um modelo que nós temos reprodutivista, que é um modelo que desincentiva o pensamento crítico, Certo. o pensamento criativo, o pensamento reflexivo. Então,
E eu vejo nas disciplinas de metodologias, nos seminários de metodologias, a esperança de pensar em investigação de forma diferenciada e a própria universidade. Então, é Uhum. isso que eu tenho tentado nesses anos trabalhar, e graças a Deus tenho conseguido fazer isso. É claro que uma abordagem como essa rompe muitos padrões, e sabemos que quando nós rompemos os padrões na universidade, somos rotulados de outras coisas, né? De excessivamente rigoroso. Por exemplo, as minhas disciplinas, para uma aula, os alunos leem em média um a dois textos. Eu não faço disciplinas com slides. Eu não faço pequenos resumos na internet e entrego aos alunos. Eu busco textos para aprofundamento técnico teórico. O meu Uhum. aluno deve ler pelo menos 20 a 30 páginas para ir a uma aula sobre investigação. Então, não é o professor que deve resumir a matéria. O resumo da matéria é responsabilidade do aluno. O aluno precisa receber materiais pertinentes, sustentáveis, densos, se possível, para que ele depois faça a parte crítica, a parte de resumo, de recensão crítica. E é isso que Sim, eu estou tentando trabalhar. Só que às vezes eu não sou muito bem percebido. Já tive numa turma de mestrado em que os alunos fizeram um baixo assinado porque entendiam que eu estava a dar muita matéria para uma semana de aulas. Mas o que, que era muita matéria? Era, por cada sessão, eles tinham que ler um artigo científico e uma tese. Mas podiam fazer diferentes tipos de leitura. Podia ser uma leitura informativa, que era ler os tópicos essenciais. Podia ser uma leitura interpretativa, que é focar naqueles elementos que geram maior interesse. Ou podia ser uma leitura reflexiva, que é comparar o que está a ser lido com o contexto. Mas como os nossos alunos estão habituados a uma cultura de fascicularização, né? Quer dizer, o uso de fascículos, de pequenas sedentas. Então, quando vem um professor que os coloca a ler dois, três textos, isso é visto como excessivamente rigoroso ou que quer prejudicar os alunos. Quando, percebo. na verdade, é Uhum. a leitura apurada, aturada, que vai levar à reflexão lógica, não é? Eu costumo dizer, muita gente na universidade está a fazer o curso de oratória. Todo mundo está preocupado em falar bem, articular bem, mas pouca gente quer fazer curso de escutatória, que é ouvir, ler os outros, compreender os outros, os sentidos e significados que produzem. Então, este é um desafio que eu, pessoalmente, como professor, incorporo no meu trabalho docente, que é Certo. desconstruir essa ideia de preguiça mental, de trabalho apressado, né, de conclusões generalizadas, quando devemos fazer um estudo mais apurado, mais axiológico, mais epistemológico. Certo. Chocolate, isto aqui, eu vou-te fazer uma pergunta e depois também para a nossa entrevista não ficar muito longa, passamos logo diretamente para o tema do teu doutoramento. Mas o que tu disseste é bastante interessante e eu podia fazer vários comentários e várias perguntas. Eu também tenho uma visão sobre o que é que deve ser a educação e por isso é que eu te fiz a pergunta da forma que eu fiz. Ou seja, eu perguntei-te se tu preparas os teus alunos para a investigação ou se preparas para outra coisa, porque de acordo com o objetivo nós fazemos diferentes tipos de aulas. Eu também já fui professor, não fui durante muito tempo, não tenho a tua experiência, mas dei aulas e para além de ter dado aulas, mesmo por mim próprio, sem dar aulas, já tinha ideias, devido à minha experiência como aluno. Não quer dizer que sejam ideias certas, mas eu acho que dar aulas, o professor devia ser uma espécie de acompanhante e não o sábio que está no cima do palco a declamar conhecimento para os alunos absorverem de forma quase passiva. Há um exemplo de um físico, esqueci-me o nome dele, é americano. Isto é no princípio dos anos 2000. A forma que ele dava aulas na universidade é muito parecida com a tua. Ele dava a matéria, de antemão para os alunos lerem e estudarem. E durante a aula eram os alunos praticamente que se ensinavam eles próprios. Discutiam, trocavam ideias, e uns iam para o quadro fazer, dar a matéria, resolver exercícios, e só em casos extremos é que falavam com o professor. No princípio estranhavam muito, mas depois no final, adoravam essa maneira de dar aulas porque achavam que era muito mais produtivo e têm pena
de não me lembrar do nome dele. Mas fora isto, que era um pequeno parênteses, o que eu te queria perguntar é, relativamente ao teu processo de ensinar os teus alunos a consultar bases de dados, que é para terem um conhecimento apurado da bibliografia antes deles próprios escreverem os teus artigos. No caso particular de Angola, e também se quiseres comentar sobre as outras coisas que eu disse antes da pergunta, podes comentar, mas a minha pergunta direta é, no caso particular de Angola, quais é que são as nossas dificuldades que nós temos a ter acesso à bibliografia base de dados? Muitas das bases de dados utilizadas em ciência, ou algumas, e muitas delas, se estivermos a falar de física e matemática, que eu conheço bem, que eu conheço melhor, têm acesso que deve ser pago, e é pago em divisas, e nós em Angola, desde há alguns anos para cá, que temos acesso a ter, temos dificuldade em ter acesso a moeda estrangeira. Então, de que forma, quais é que são as dificuldades que os nossos alunos em Angola têm em ter acesso a essa bibliografia e como é que tu ajudas eles a fazer uma circunvenção a essa dificuldade, se é que isso é possível? Olha, essa questão é muito interessante, né? Primeiro, só fazendo um pequeno retorno ao que colocou, eu percebo a função do professor e o seu trabalho como sendo uma função de orientação, de modelação e, sobretudo, uma ação de inspiração. Eu vejo no trabalho do professor um potencial de transformação. Por isso é que eu costumo dizer que o professor é o principal agente de transformação social. Portanto, ao contrário das autoridades políticas e de outros setores, o professor, por conviver com maior frequência com um grande número de crianças, de adultos, ele tem um potencial de transformação um pouco maior. Partindo do pressuposto que eu tenho 50 alunos, se nenhum for irmão do outro, eu tenho 50 famílias na minha sala. E nós sabemos que Angola tem turmas com mais de 70 alunos, de 100 ou mais alunos, inclusive nas universidades. Então, se eu estou a trabalhar com 100 alunos, eu estou a trabalhar potencialmente com 100 famílias. Se eu consigo transformar 100 alunos, eu estou potencialmente a transformar 100 famílias. Então, veja, e nós temos professores que trabalham com 3, 4, 5 ou mais turmas. Então, o número de famílias que estão sob a responsabilidade do professor é muito grande. E, se partimos do pressuposto que estes poderão ser dirigentes, gestores públicos ou não, estamos a falar que temos o potencial de transformar a gestão pública, a administração pública e a qualidade dos serviços em todos os setores muito grande. Então, eu vejo aí a necessidade de facto trabalharmos na construção teórica, técnica, metodológica e epistemológica dos sujeitos para que respondam da melhor forma possível aos problemas da comunidade e da sociedade. E isto exige um trabalho articulado, inclusive, de interdisciplinaridade e de transversalidade. Então, aí implica o quê? Que o professor tem que mobilizar os diferentes tipos de conhecimentos possíveis para garantir que os seus alunos tenham o aprendizado necessário. Inclusive, deve tirar proveito dos problemas do cotidiano para discutir em contexto da escola. Por exemplo, nas minhas disciplinas de metodologia de investigação, nas aulas, eu tenho preferido utilizar exemplos muito comuns da realidade dos próprios alunos, ao invés de buscar exemplos de outras latitudes. Porque eu entendo que a aprendizagem só é significativa se estiver relacionada ao contexto da vida do aluno. Ora, olhando para aquela questão do acesso a dados, a informações, de facto, o país como um todo tem um problema genérico. É que nós estamos a viver numa democracia em construção. As democracias em construções são geralmente democracias marcadas por problemas de transparência, de acesso a dados e informações de políticas públicas, por exemplo. Vai ver que o acesso a relatórios sectoriais, por exemplo, poucos ministérios publicam relatórios, poucas administrações municipais, poucos governos provinciais. Os tribunais agora vão fazendo um esforço para publicar os relatórios de conta e não só. Mas veja, há uma cultura de transparência que precisa ser inculcada no nosso contexto. Todos nós devemos ser transparentes, devemos prestar contas, aquela lógica da accountability, né? Responsabilização, prestação de contas, né? Então, é um processo em construção. E a fragilidade democrática do nosso país pressupõe que, em alguns casos, vai haver falta de informação.
Agora, na universidade, um dos grandes problemas que nós temos na universidade angolana é que nós ainda não temos um repositório de acesso aberto à publicação científica. Eu, particularmente, tenho recorrido a repositórios brasileiros, a Cielo, a base de teses da CAPES, tenho recorrido a repositórios portugueses, da Universidade do Minho, por exemplo, da RESCAP, tenho recorrido a repositórios da América Latina, como é o caso da Redalic, para ter acesso a publicações científicas, inclusive de angolano. São pouquíssimas, se não quase nenhuma instituição angolana de ensino superior que tem um repositório aberto. Nem tem sequer um ficheiro alargado das monografias, das dissertações e teses realizadas nelas. Agora, o governo angolano está a implementar um processo de criação do repositório. Já foi, de facto, formalmente criado, já tem um estatuto orgânico. Entretanto, a sua alimentação, a sua sustentação ainda tarda. O que é que eu tenho feito com os meus alunos, tecnicamente? Quando eu preparo o programa da minha disciplina, eu já indico as leituras essenciais, que eu considero obrigatórias, sem quais eles não podem ir à aula, e coloco as leituras complementares, coloco as referências bibliográficas e os links de acesso. Os meus alunos não leem só textos em português. Eu coloco textos em português, em inglês, em francês e, em alguns casos, em espanhol. Por quê? Porque a produção do conhecimento científico é muito forte na zona anglófona e francófona. A zona portuguesa, felizmente com o Brasil, já consegue fazer muitas traduções e vamos tendo alguma publicação. Então, eu crio nesses alunos a ideia de que, para compreender um objeto, eles precisam buscar informação suficiente. Então, sobre uma aula, sobre um tema, eles não vão ler apenas uma fonte. Eles vão ler, no mínimo, duas ou três fontes, para que consigam escolher qual é a melhor fonte, qual é a melhor abordagem para o seu próprio entendimento. E isso eu trabalho com base de dados. A primeira coisa que eu faço nas minhas aulas de apresentação é que eu não faço a apresentação tradicional, do tipo, eu sou o Chocolate Brás, sou formado nisso e naquilo. Não, eu envio um link aos meus alunos em que eles têm acesso online ao meu currículo, às minhas publicações. E eu, a fazer isso, estou a ensinar-lhes que eles também podem ter as informações online. Eles podem buscar dados. E quando me perguntam determinados fenômenos em sala de aula, no lugar de eu mesmo buscar resposta, eu indico sites onde eles possam buscar essas respostas. Então, eu vou criando neles o chamado espírito inquisitivo, que é a perspectiva de buscar conhecimento, saber onde buscar conhecimento e como buscar conhecimento. Então, eu trabalho nisso. Eu, claro, defendo e espero que o repositório de acesso aberto de Angola, quando estiver de facto a funcionar em pleno, consiga ser uma mais-valia para os estudantes e as próprias instituições, mas enquanto isso não ocorre, podemos sempre buscar nossas bases de dados. E aí o professor tem, no meu entendimento, a responsabilidade de trazer quais são as principais bases de dados que os alunos podem utilizar. Não é aceitável que até hoje nós tenhamos trabalhos que usam fontes vulneráveis, como o Wikipedia, por exemplo, Certo, ou que utilizam apenas o chat GPT. É certo. importante que as pessoas trabalhem nos alunos isto, e os mostrem, olha, para a ciência de saúde, esses são os melhores sites. Para as da educação, assim sucessivamente. Quanto à questão do acesso a publicações pagas, aí é onde eu chamo um pouco mais a responsabilidade da universidade. Se os estudantes não têm condições para pagar em divisa o acesso a determinados artigos, determinados livros, as universidades devem ter contas profissionais que permitam esse acesso. Então, eu vou à biblioteca da minha instituição, pretendo baixar um texto que eu, a partir do meu computador, não consigo ter acesso porque exige valores, mas a própria universidade tem acesso. Por exemplo, eu até hoje, eu terminei o meu curso de doutoramento em 2024, mas até agora, para algumas publicações científicas, eu utilizo o acesso da universidade onde fiz o doutoramento. Por quê? Porque eles têm, eles pagam anualmente uma taxa que permite que todos os inscritos na sua rede consigam ter acesso a publicações de outras revistas, inclusive aquelas que cobram para publicações. Então, essa é a parte da responsabilidade social da própria universidade. A universidade deve assumir isso como uma tarefa sua.
e não deixar o aluno entregue a sua sorte na luta, na busca pelas fontes. As fontes devem estar no repositório da universidade e quando não estão nela, os alunos têm que ter todos e-mails institucionais, contas institucionais que os permitem buscar matérias e materiais nas universidades da Europa, da América, da Ásia e onde quer que seja. Isto é possível. As universidades modernas têm De isso como acordo, um Chocolate, mas certificado. a minha questão, e desculpe interromper-te, é, no caso particular de Angola, temos imensas dificuldades, não é? Nomeadamente uma delas é acesso à moeda estrangeira para se poder fazer esses pagamentos posterior. De que forma, é que isto está na prática implementado? Por exemplo, no teu caso, na universidade onde tu trabalhas, onde tu trabalhavas até então, existia este acesso, para publicações internacionais pago pela universidade, não existindo, existe essa conversa para que possa acontecer no futuro? O que é que está a ser feito? Olha, eu nos últimos anos trabalhei numa instituição, Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, na província do Ambo, e ela tem uma biblioteca digital. O que é que sucede? A própria universidade, a partir do gabinete do presidente e do vice-presidente para os assuntos científicos, que gerem a biblioteca central, eles criaram contas e têm acesso a várias publicações, inclusive de sites russos e outros que acumulam muito da bibliografia internacional. Os estudantes requerem, junto da biblioteca, determinada publicação. A partir de um acesso rápido, eles conseguem aceder rapidamente a essas publicações. Ao nível do Imetro, de onde agora eu falo e onde eu estou a trabalhar como professor e investigador, esse processo está ainda atrasado. O Imetro está a construir a sua biblioteca digital, então ainda não existe esse acesso às obras de referência digitais internacionais. Mas eu, particularmente, como eu lhe disse, eu tenho esse acesso. O que eu faço é facilitar para meus colegas professores e para os estudantes, né? Sempre que um colega me diz, olha, eu não tenho acesso ao artigo A ou B, está no site tal, eu vou lá e vejo, utilizando o meu acesso da Universidade Federal do Paraná, no Brasil, onde eu estudei, eu consigo, inclusive, partilhar. E aqui é onde eu vejo essa janela, conforme eu disse. Se o Uhum, repositório angolano estiver a funcionar em pleno, parte desses acessos será da responsabilidade do próprio repositório. Então, certo. estudantes, investigadores vão aceder de forma gratuita a materiais que o próprio governo subvenciona e paga. Isso é responsabilidade do Estado na educação superior. Mas O ainda não Estado é sempre feito, pois terá. não? Ou seja, eu Ainda não concordo fez, ainda contigo que não deveria ser, mas na prática, no caso de Angola, de momento, ainda é não pouco fez. feito. Há um projeto, né? Esse projeto de criação do repositório de acesso aberto angolano vai chegar nesse nível. Outra coisa interessante que vai ocorrer é que as monografias de trabalho de fim de curso também estarão neste repositório, o que Uhum, vai permitir, por exemplo, que eu consiga aceder a monografias da Huila, do Ambo, de Cabinda e de outras localidades do país. Isso uhum, para um estudante vai ser algo muito importante. Agora, este é um processo que acontece quando há muito rigor, quando há muito desejo de fazer as coisas, e como nós dois sabemos e bem, Angola tem algum problema ainda em relação ao rigor, ao cumprimento dos planos, dos programas. Aliás, há claramente uma distância entre a política decretada, os programas, e a ação prática. Isto é um dos certo. problemas que nós temos a nível genérico. E eu espero que, de facto, o sistema de ensino superior vença esse problema o mais rápido possível, até porque hoje podemos assumir que o ensino superior em Angola vai sofrendo uma transformação vertiginosa, muito rápida, por conta do financiamento que recebe do Banco Mundial e do Certo, Fundo Global para a Educação. Portanto, certo, essas duas entidades têm disponibilizado muito dinheiro, muita consultoria, muitos projetos e programas estão sendo executados, mas agora temos que olhar até que ponto a população universitária, sejam estudantes, gestores, investigadores e docentes, vão sentindo esses benefícios. Isso aí é um desafio que requer um estudo mais pormenorizado, mais rigoroso, mas eu estou com esperança de que vai de facto funcionar. percebido. Olha, Chocolate, nós temos mais 5 minutos e eu acho que é injusto estamos a falar 5 minutos do teu doutoramento.
Então vou-te meter entre a espada e a parede e dizer que vou-te convidar para um novo podcast, que não tem que ser já, pode ser daqui a 2 semanas, pode ser daqui a um mês, quando tiveres mais disponibilidade, para falarmos um bocado mais, com mais rigor e com mais atenção sobre o teu doutoramento, o que é que tu fizeste, quais é que foram os resultados. Sim. E nestes 5 minutos que nós temos para terminar, gostaria de ouvir só os teus pensamentos. Falaste muito no princípio sobre a capacidade transformadora do ensino, e tudo isso. Então, gostaria de ouvir os teus pensamentos sobre a capacidade transformadora do ensino, da educação e em particular, sobre esta parte mais da investigação, tanto que tu tenhas notado em ti. E se tiveres exemplos práticos deste mesmos efeitos nos teus alunos, histórias que eles tenham partilhado ou histórias que tu tenhas observado, só para terminarmos aqui o programa de hoje. Bom, assim, a minha experiência como, como investigador e também a própria minha trajetória como docente e as pesquisas que vou desenvolvendo, os processos de revisão que participo, permitiram uma coisa muito interessante, a ter um olhar que vai além do óbvio, das coisas que ocorrem na universidade e na sociedade como um todo. É que, habitualmente, as pessoas têm uma visão simplista sobre os problemas da vida. Não me ocorre ter essa visão hoje. Porque eu sei que tudo que ocorre merece uma análise rigorosa, merece uma análise focada numa tríplice reflexão. O que eu estou chamando de uma tríplice reflexão? Uma reflexão radical, uma reflexão global e uma reflexão objetiva. O que é uma reflexão radical sobre um problema ou sobre um fenômeno? É ir à raiz do problema, do próprio fenômeno. Quando eu ouço, quando eu me deparo com uma questão, eu tenho de ir à raiz, à base dela, para melhor compreender. O que é uma reflexão global? É analisar o problema, o fenômeno como um todo, olhando as diversas dimensões, os diversos âmbitos inerentes a ele. E, por fim, uma reflexão objetiva que é centrar-se naquilo que de fato constitui a matéria do próprio problema ou do fenômeno. Isto só foi possível com a minha construção como pesquisador e desses processos de revisão e de publicação científica que eu fui participando. E é esta visão que eu tento transmitir aos meus alunos, e que muitos deles até já testemunham que fazem a mesma coisa. Independentemente do tipo de abordagem, eles procuram sempre fazer uma reflexão radical, global e objetiva das circunstâncias. Então, o olhar que nós temos e que nós projetamos não é um olhar simplista, é um olhar de um pesquisador. O olhar do pesquisador é um olhar desconfiado, é um olhar inquisitivo, na lógica de querer buscar compreender um pouco mais os fenômenos. Isto é uma das grandes vantagens, um dos grandes resultados desse processo para mim. Mais do que isso, a educação permitiu-me compreender o seu verdadeiro potencial de transformação. E eu tenho hoje muitos estudantes que fizeram um curso de curta duração comigo, de elaboração de artigos científicos ou de projetos de investigação, e tendo desistido até então de frequentar um curso de mestrado ou de doutoramento, decidiram voltar para a universidade porque entendem que o que aprenderam não é o suficiente até agora. Porque muita gente, quando termina a licenciatura, julga que já é suficiente, já não precisa de informação adicional, já não precisa de estudar, que já chegou ao fim da carreira. Mas, fruto dessa experiência que nós temos partilhado, da necessidade de aprendermos continuamente, muitos desses têm testemunhado que voltaram a estudar, que voltaram a se comprometer com a leitura, que voltaram a se comprometer com a escrita. Então, do meu ponto de vista, inúmeras vantagens desse processo de revisão de pares e da própria formação como um todo, que nos permite ser pessoas um pouco mais consequentes, um pouco mais rigorosas e um pouco mais conscientes sobre a nossa própria responsabilidade social. Assim, eu tenho me sentido e também muitos dos meus alunos têm testemunhado o mesmo sentimento. Ok, percebido. Obrigado. Chocolate, tal como disse antes, não é justo para nós estamos a falar tão rapidamente do teu doutoramento, porque trataste de muitas coisas interessantes.
fica para uma próxima vez. Nós vamos depois combinar aqui a data de quando é que será a tua próxima visita virtual aqui ao nosso podcast. E para já, do meu lado, é só agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, a tua amabilidade e todos os conceitos que tu trouxeste, que eu acho que são muito importantes para a discussão, para a investigação que se faz em Angola e, em particular, a investigação numa perspectiva mais educacional. Sim, eu agradeço, Teixeira, e faço votos que quem nos vai ouvir, quem nos está a acompanhar, considere esse podcast não apenas como algo para ser ouvido, mas, sobretudo, algo para ser estudado, para ser incorporado. Porque o simples ouvir não é suficiente. É importante irmos além do ouvir. É, a ideia de tomar isso como um objeto de estudo, como um objeto de reflexão, de análise. Essa é a minha expectativa. Por isso, a dedicação em todo o tempo para responder às suas pertinentes questões e provocações, porque eu acredito que aí tem matéria suficiente para encontrar objetos de estudo, para encontrar, inclusive, políticas públicas de orientação para a nossa própria vida. Acho que todos nós saímos a ganhar se de fato percebemos no limite o que é que nós procuramos fazer aqui, que é um exercício de construção coletiva de uma visão sobre educação, sobre formação profissional e, por que não, sobre a produção científica e sobre o desenvolvimento do próprio país, e vai encontrar na educação uma mola impulsionadora. Muito obrigado e sempre que necessário, eu fico à vossa disposição. Obrigado, nós. Adorei a forma como terminaste. Mais uma vez voltaste a falar dos nossos temas e enquadraste. E espero também que seja ouvido e tomado em conta por quem de direito. E até a próxima vez, Chocolate. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço. Tamo junto.